Giovanni, pergunta rapidinho. Amanhã não tem essa aula, certo? Ok. Perfeito. Olá, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa quarta aula do nosso programa de formação para Dev e Flutter. E hoje, então, nós vamos partir do ciclo de vida de uma aplicação. Já já a gente está encerrando também essa parte teórica, a gente vai começar a prática. Então, nós já vamos tentar ensinar hoje também os links ali para fazer download, instalação, configuração do Chrome também. Quem prefere o Dark Mode, a gente vai dar um jeito, tá? Então, vamos lá. Entender como os widgets nascem, crescem, se reproduzem e morrem é fundamental para entender o comportamento do nosso aplicativo. Tá? Anteriormente, vimos os dois tipos de widgets, e agora vamos entender o ciclo de vida de cada um deles. Começando pelo stateless, que a gente lembra que é teoricamente o imutável, né? Aquele cara que não tem nenhum tipo de alteração de estado, desde quando ele é criado até quando ele é finalizado, tá? Então, vamos lá. Esse é simples, tá? O ciclinho de vida dele é super bonitinho, porque ele nasce ali no nosso construtor, tá? Ele nasce ali no nosso construtor, eu mando buildar e ele fica aqui dentro do nosso ciclo. Ó. Por ser mais simples e não possuir estado, não dá trabalho nenhum ao framework, apenas é construído e pronto, permanece ali, quieto, imutável, sem nenhum tipo de alteração. Quando criamos um stateless widget, o Flutter executa o seu construtor e, em seguida, o método build. Tá? E aqui o exemplo, né, da classe, a gente já viu ela também anteriormente. Cara, é o que tem de mais simples, né, esse tipo de construtor para a gente, justamente porque não faz nada. Então, quando que o ciclo de vida dele está ativo? Cara, enquanto ele estiver no ar. Ele não... Basicamente, não tem muito segredo. Ele saiu da tela, ele morre. Ele é destruído, tá? A anatomia de um stateless widget é esta. Basicamente, precisamos sobrescrever o método build para indicarmos ao Flutter como deve ser o nosso meu widget imutável. Nesse caso, ele tem apenas ele retorna um texto, mais nada. Simples, facinho esse daí, né? Para a gente conduzir. Deixa eu só achar aqui que a minha tela sumiu inteira. Vocês estão vendo aí, né? Sim, tá normal aqui. Maravilha. É loucura daqui. Ciclo de vida de um stateful. Tá. Então, a gente vai ver que tem um construtor, ele passa por um processo de criar o estado, né, o create state, e depois ele já não fica mais preso no build, ele ainda nem foi buildado aqui, tá? Então, inicialmente, parece ser tão simples quanto o stateless widget, quando criamos o nosso stateful. O Flutter chama o seu construtor e, em seguida, o método create state. Aqui o nosso exemplo de classe, né? Então, meu widget imutável com a extensão stateful, a gente sobrescreve o método createState, crio embaixo a classe privada do meu widget imutável state e estendo ela para o objeto state, referenciando a classe principal ali em cima. E no caso aqui, ó, igualzinho, eu estou só fazendo um build e retornando um texto do nosso código, tá? O uso do underline torna o widget privado para o escopo da biblioteca em que ele se encontra, do arquivo, da classe ali que ele está. O uso do igual e do sinalzinho do maior que a gente tem ali depois do create state, indica que esse método executa apenas uma função. Eu não sei se vocês
se recordam dos exercícios, né, dos exemplos que a gente fez ontem, colocando ali o onPress para fazer o set state, a gente usou bastante esse igual com esse maior que, né, porque a gente queria que ele chamasse uma funçãozinha para aumentar o tamanho da imagem, diminuir, lembra disso daí? Não. Sim, Então, sim. mas a gente usou. Mas não se engane, pois a diferença não é apenas no nome dos métodos. Lembre-se que ao criar um objeto de tipo state, um stateful widget ganha poderes mutáveis. Então, é dentro dele que a mágica acontece. Nosso meu widget imutável, ao ser construído pelo framework, executa o método createState, que é o que está na linha 5 aqui do nosso código, e esse, por sua vez, executa apenas uma função, que é instanciar o meu widget imutável state. Ele é um filho de state, logo herda algumas características e comportamentos. E agora vocês vão ver que dá uma mudada pequenininha no ciclo. Pouca coisa, né? Então, ao analisar com calma o ciclo de vida de um state, a gente vai perceber que ele passa pelo create, pelo init state, aí ele para ali num dirt, faz um build, e o build ele limpa o estado, ele faz o estado inicial. Agora ele fica nesse ciclo de set state e esse died update config, que eu acho que já mudou de nome, tá? Mas ele fica nesse fluxo contínuo aqui, até eu dar o dispose e tirar a função do ar, até eu fechar a minha tela. Então, a grande diferença nossa é esse meio, onde o objeto state fica preso, né? Ele fica nesse loop eterno aqui, até eu ter algum comando que saia dessa tela. É um clique de um botão que vá para uma outra página, é um botão voltar do físico, do celular, para ele ir para a página anterior ou sair do aplicativo, ou também pode ser o botão voltar lá na app bar, quando a gente está trabalhando com navegação, para ele ir para a tela anterior. Aí ele faz um dispose na tela e volta para a pilha anterior que a gente tinha. Tá? Pode parecer complicado, porém é mais simples do que a gente imagina. Todo esse ciclo é necessário para que o método setState cumpra o seu papel, que é notificar o widget que ele precisa ser reconstruído e ter o seu build executado novamente. Tá? Abordaremos apenas os métodos nas caixas em verde escuro. As caixas em verde claro tratam de estados de um state. Não é o nosso foco nesse momento, apesar de entender o ciclo de vida dele já é o suficiente, que é o da tela anterior nossa aqui, ó. Essa aqui. A gente vai trabalhar mais fortemente aqui no que está verde escuro, que é o que interessa para a gente, tá? Então, vamos lá. O init state é chamado uma única vez na criação do widget, quando ele é inserido em uma árvore de widgets. O que eu faço no init state? Vamos imaginar que você precisa começar o seu app, ele vai ter uma list view de clientes que eu tenho que baixar no banco. Tá? Cara, é legal no init state você já mandar chamar essa consulta. Para quando o aplicativo estiver carregando a tela, ele já está indo batendo, como é tudo assíncrono, ele já vai batendo lá no banco, trazendo essa lista pré-preenchida para você. Ele monta a tela, assim que a lista tiver, que os dados retornarem do servidor, ele já monta a list view para a gente. Tá? Alguma variável que você precise zerar. Então a gente já pega aqui no init state e já coloca quem que vai ser vazio, quem que vai ser zero, se eu tenho que iniciar algum vetor, alguma matriz, alguma model, algum objeto. Então no init state a gente realmente a gente zera o app. A gente coloca assim as condições necessárias para ele começar sem dar pau. Tá? Depois nós vamos ter o build, tá? Chamado em diferentes situações, sempre que o widget precisar ser reconstruído após o init state ou após o set state, e até mesmo quando o widget for removido da árvore principal para ser inserido em outro ponto.
Na hora que a gente fizer o app, a gente vai ver essa última parte aqui do remover, tá? Mas sempre que tiver uma alteração de estado na sua tela, não importa o que seja, tá? Aquela que a gente fez do botãozinho mais ou menos ali. Quando eu clicava no mais e dava um set state, ele rebuildava para poder ter a tela maior. Eu clicava no logo maior. Eu clicava no botão menos, ele rebuildava internamente, né? Para ter o desenho menor. Tá? Eu tenho uma lista. Toda vez que a lista acaba na tela e ele vai mostrar o restante, ele praticamente rebuilda também para popular com os cards ou os itens ali que estiverem para baixo da tela. Toda vez que eu clicar no botão próximo, se eu estiver trabalhando com uma consulta, mesma coisa, ele executa esse build para a gente, tá? Depois o dispose, chamado quando ele for removido, tá? Aí é um remover permanentemente mesmo, porque a gente tem a opção de só ocultar, só não mostrar agora, mas eu tenho a opção de sumir com todo o widget realmente da tela, que é quando eu saio dela, tá? Set state, a gente já viu, tá? É o responsável por notificar o nosso widget que o estado interno foi alterado. Por exemplo, ao construir uma requisição HTTP, queremos exibir essas informações na tela. Para isso, preenchemos nossa tela com as informações recebidas e invocamos a função setState. O DID update config sempre que o widget sofrer alterações. Esse método é chamado e executado antes de um build, ou seja, sempre que você chama o setState. Pode ser útil ao lidar com animações ou quando a gente precisar ter estado ao acesso antigo, né? Acesso ao estado antigo, tá? O nome desse widget mudou, tá? Desse método mudou. Ele era did update config e agora ele é o did update widget. Mudou quando? Mudou para essa versão 2. Então, se vocês pegarem algum template, algum exemplo na internet das versões 1 do Flutter, vocês vão estar usando o did update config. Eu tenho como chamar esse método em algum momento, tá? Sobrescrever, por exemplo, ele. Mas depois da versão 2, ele já alterou de nome para mim trabalhar. Como ele é interno, para a gente, pouco a gente faz, sobrescreve esse tipo de método, que ele só trabalha ali interligado com o set state. Mas está sempre tá desatualizado ali, até no site oficial, tá? O pessoal não mudou ainda. Como vimos, cada um dos métodos acima são executados em momentos diferentes. Cada um deles possui responsabilidades e comportamento diferente. Logo, devemos utilizá-los da maneira correta. Resumo da ópera. Cara, no init state, eu coloco o básico para o meu app abrir a tela sem travar. Então, eu inicio tudo que eu tenho que iniciar lá dentro. Tá? Depois, eu trabalho só no set state. Conforme eu for precisando de atualizações, eu vou dando no set state. Isso para uma aplicação de complexidade pequena ou média, vamos dizer assim. Se eu for trabalhar com um app muito grande, que faz muita coisa, aí a gente tem outras bibliotecas que trabalham junto com o setState, tá? De qualquer jeito é o setState. Só que a biblioteca ela gerencia o estado um pouquinho melhor para a gente, de uma forma mais rápida, tá? Eu não sei se vocês já desenvolveram Android. Cara, mudam os nomes aqui, mas basicamente o ciclo é o mesmo de uma activity. Ela cria, ela prepara, ela fica pronta, tem o onCreate, aí depois ela teria aqui onde está como dispose, seria o nosso onDestroy dentro do Android, do Kotlin ou com Java. Beleza? Dúvidas? Ô, Giovanni, eu tenho uma dúvida. Diga. No dispose, tipo, você passa uma função tipo setState? Cara, eu posso passar. Eu posso passar sim. Por exemplo, pensa que você está rodando um serviço. Você criou um serviço dentro do seu aplicativo.
seja para ficar batendo, sabe? Ah, eu quero que ele fique batendo, sei lá, de 3 em 3 segundos num servidor para me trazer informações. E como ele não vai atualizar especificamente uma tela, você foi lá na principal ali, criou mandou instanciar um serviço para isso. Uhum. Então ele fica rodando aquele serviço em segundo plano, tá? Não interfere no restante do app, mas quando tem atualização da variável pública ali que você criou, ele acaba atualizando alguma parte da tela do app, tá? Um exemplo disso daí, pensa que você criou um app de banco ou de controle financeiro, também é legal, e você tem uma barra em cima que tem sempre o saldo atual. Para você não ficar clicando num botãozinho de atualizar saldo, você pode criar um serviço e deixar isso automático. Aí, conforme você vai lançando receitas ou despesas, tá? Ele vai Uhum. acabar automaticamente atualizando ali em cima. Se você sai do aplicativo e no Dispose a gente não manda matar esse serviço, como ele é um serviço fora, mesmo sem o aplicativo, ele vai continuar rodando, consumindo recurso do seu celular. Sim. Tem uns aplicativos Android que tem muito disso. Você já usou o aplicativo, você fechou o aplicativo, aí você vai olhar lá na pilha, o aplicativo está rodando. Porque o cara não deu, no Dispose, ele não mandou matar o serviço. Então ele continua executando aquele serviço lá à toa. Tá batendo, tá consumindo banda, tá consumindo recurso, mas não tem nem o que atualizar. Porque não tem, mano. Tá fora, né? Então, no Dispose poderia, por exemplo, quando eu mando sair do aplicativo ou daquela parte, daquele ciclo, eu poderia, por exemplo, colocar para ele invocar alguma coisa, tipo abrir um navegador para fazer aquela famosa pergunta: por que você está indo embora? Ou algo do gênero? Você pode configurar para perguntar, tem certeza que quer sair, né? Cara, pô, eu não cliquei no sair, então eu tenho. Mas você pode ter essa perguntinha ali, sim. A Tá? famosa cretinice. Geralmente a gente não faz no Dispose, tá? A gente faz no botão back mesmo, no botão voltar. A gente intercepta o clique do botão voltar do aparelho. Que é quando o cara tenta fechar de verdade. Então a gente intercepta aquele clique do botão back. Vai que o cara bateu sem querer ali, né? Essa perguntinha do desejo de sair é mais por causa disso. Como o cara pode fechar no back ali físico do aparelho e não no app. Porque, cara, se tiver uma opção sair no aparelho, o cara abriu o menu e clicou no sair, ele quer sair. Beleza. Mas pode ser que ele bateu sem querer no voltar ali físico. Tem alguns apps que você tem que apertar voltar 2 vezes para poder sair, né? Apertado. O padrão é esse, tá? Tipo assim, o boas práticas de aplicativo é você apertar uma vez e ele coloca. Pressione novamente, você tem acho que 4 ou 5 segundos fica o intervalo. Pressione novamente para sair. Aí, se dentro desse intervalinho você pressionar, ele sai. Se você não pressionar, tipo, ele ignora o botão voltar seu, que é como eu cliquei sem querer. O Dispose a gente usa mais para fechar serviço externo mesmo. Tá? Parar de consumir um serviço, parar de consumir uma API. Aqui já é mais para recurso. Beleza? Beleza. Vamos seguir? Por favor. Então vamos lá, ó. Agora a gente já vai direto Valeu, para a Giovanni. apresentação. Oi. Não, Opa. não, era só agradecendo mesmo pela dúvida. Às vezes eu não estou vendo aqui, mas vocês falam aí que a gente para e volta, tá? Fica de boa. Cara, navegação. Navegação no Flutter é o conceito, acho que mais simples que a gente tem de navegação, que é aquele nosso conceito de pilha. Tá? Ele é super sem mistério. Então, a navegação no Flutter utiliza o conceito de pilhas, stacks, ou seja, se estamos na tela A e vamos para a tela B, internamente colocamos a tela B em cima da A. Assim que a tela B está no topo da pilha, se desejarmos voltar para A, você clica no voltar para remover a tela B, o A volta e fica essa troca. É uma pilha eterna. A tela que está em cima, a tela que está aparecendo sempre está em cima, o voltar sempre vai voltar para a tela de baixo. Então, se eu não fizer nada, não configurar rota nenhuma para o meu aplicativo, só usar a navegação do Flutter,
aquela flechinha em cima do voltar na app bar é automática. Porque ele vem voltando pilha, ele vem descendo, né? Tela por tela até chegar na home de novo. Aí na home some a flechinha do voltar. Automático também. Eu não preciso dizer que eu não quero a flechinha ali. Super simples de trabalhar a navegação no Flutter, tá? A última tela que entra é a primeira tela que sai. Para manipular a pilha de telas no Flutter, utilizamos o Widget Navigator. Com o princípio de último que entra é o primeiro que sai, temos as operações de push e pop, para adicionarmos e removermos telas da nossa pilha de navegação. Push, ele vai empurrar uma nova tela para o topo. Agora que já sabemos os conceitos básicos de navegação, vamos ver um código para ver como eles são implementados. A transição entre o Android e o iOS é um pouco diferente, tá? E sabendo disso, o Flutter se adapta automaticamente. Que, cara, não tem uma explicação de como ele faz isso, tá? Não tá, nem lá na documentação oficial, não tem. Ele faz um código nativo, funciona nos dois, mesmo sabendo que navegação é diferente. Quem aqui já programou com Swift sabe que é um parto fazer ali. Quem já programou no Kotlin ou no Java tem o parto versão Android para fazer isso. Eu não sei de que jeito aí, é a automágica dele, tá? Ele faz funcionar e o mesmo app roda, maravilha. E se a transição do Android é de um jeito e a transição do iOS é de outro, ele se vira para colocar a transição também. É a coisa mais linda que tem é ver a transição do Flutter trabalhando, tá? Eu não escrevi aqui no slide, mas o push é o que empurra e o pop é o que volta, tá? Na hora que a gente está navegando aqui pelas nossas telas. Tá? Vamos abrir tudo, então. Pronto. Ó, push. Nesse exemplo, estamos navegando para a página de detalhes. Ó, eu coloquei um botãozinho, ao ser pressionado, ele abre um navigator.push, pega o contexto atual, eu sempre tenho que ter um build contexto aqui, e manda ele direto. Ó. Material Page Route vai fazer o builder do contexto atual, empurrando lá para Detail Page. E troca a página, põe ela para cima. Tá? Mesmo utilizando o widget Material Page Route, que segue as especificações do Material Design e é utilizado no Android, se o código for executado em um dispositivo iOS, o efeito da transição será aquele característico da plataforma. Adendo, que o professor também não colocou no slide. Se você estiver fazendo web, ele vai fazer. Se você estiver fazendo no Linux, ele vai fazer. Isso para aplicação desktop. Se estiver fazendo Mac, vai fazer. Se você fizer Fuchsia, vai fazer. Se for o Windows, vai fazer também. Tá? Não importa como é que você criou o seu aplicativo. Qualquer uma das maneiras que eu posso criar. Android, iOS, desktop, Windows, Linux, Mac, Fuchsia, ou se é web, tá? É o mesmo código. Então, todos eles, o conteúdo do botão é o mesmo ali. Elevate Button, que é o widget dele, ao ser pressionado, vai chamar o widget Push e vai empurrar a página de detalhes para frente. É aí que entra a automágica do Flutter, tá? Ele compila tudo nativo e funciona para qualquer coisa que a gente estiver usando. O pop, quando estivermos na página detalhe e quisermos voltar para a anterior, eu vou fazer um navigator.pop e passar o contexto, tá? Que é o que está aqui embaixo, pertinho aqui do número 49. Só isso. Esse é o efeito do botão voltar. Se você quiser ter um botão voltar na sua tela. Porque lembra, na app bar ali em cima, ele já vai ter a flechinha para voltar. É que às vezes você pode querer esconder a app bar da sua aplicação. Aí você tem que dar um jeito do cara poder voltar. Ou você cria um botão, ou vai depender só do botão físico do celular para fazer se voltar, tá? E aqui, ó, a gente tem o app funcionando, tanto o voltar como o clique normal. E o outro. Qual é o Android, qual é o iOS?
É o mesmo código compilado, linkado, rodando nos Só dois dá para dispositivos. saber pela barrinha ali embaixo. Pela tela, né? É, pela barrinha, mas Porque o é cara igual. não tem. Vocês vão perceber, ó, o jeito como coloca as imagens, o jeito como coloca o texto, o jeito como ele coloca a listinha. Cara, é tudo igual. Uma das diferenças que a gente vai perceber, o primeiro é o Android. Está vendo ali onde tem a flechinha do voltar? O padrão do iOS, ao invés de ser uma flechinha mesmo, é tipo um menor que. Ah, mas nós não estamos usando material design, não deveria ser igual? Cara, a Apple tem as suas coisas, né? Então ela muda a flechinha também quando está no iOS. A gente chama o ícone e o ícone lá é diferente. Mas, do restante, ó, tela é idêntica, gente. Ah, e se isso fosse na web? Salvo que seria um retângulo gigante, né? Que pegaria a tela inteira do Chrome, seria basicamente isso também. Tá? Uma navegação super tranquila. E vocês não se preocupam, não, que eu tenho um monte de coisa para a gente brincar com navegação hoje, tá? É... Que felicidade, gente. E com essa telinha bonita com os dois aplicativos aqui, praticamente a gente está encerrando a teoria. Agora a gente vai só na prática. É só codar, sem ouvir muito a minha voz chata. Dentro dessa apostila que eu vou mandar para vocês, esse PDF, vai o link da documentação oficial do Flutter. É uma boa leitura, chata, chata, chata. Mais chata do que o que a gente ouviu até agora. Mas, de vez em quando, ajuda bastante, tá? Principalmente quando você precisa de um widget que não sabe como funciona. Cara, preciso fazer um negócio aqui. O cliente quer um carrossel de imagens que quando clique, abra não sei aonde, um link para não sei o que, toque uma música. Cara, abre a documentação e vê como que a gente faz tudo isso daí dentro desse carrossel. Porque o carrossel tem pronto. Agora, o resto que o cara pediu, nós vamos ter que ver, tá? Tem um GitHub. Geralmente a gente baixa o Flutter no. Né, tem um zip ali, tem um arquivo compactado que a gente abre e descompacta. Mas você pode só clonar também a pasta dele no Git, tá? Aí as atualizações vão vindo, conforme vão indo para master lá. Tem uma parte no Stack Overflow só de Flutter, para a gente mexer, né? A gente tem lá, dá para a gente filtrar, né, tudo que é Flutter. O PubDev. Cara, esse PubDev é o que a gente mais vai utilizar, tanto no curso como na vida programando em Flutter, tá? Todas as libs, todos os componentes extras que a gente precisa estão aí dentro. Então, nós vamos fazer um aplicativinho para clonar o WhatsApp. Mas nós vamos usar uma caixinha de texto mais arredondada, com uma perninha aqui, não sei o quê. Cara, é um componente, já é um widget que está pronto ali. Eu baixo o pacote do PubDev e coloco ele na minha aplicação. Tudo que está aí a gente usa. Quero uma conexão melhor para HTTP, tem aí. Quero uma conexão diferente para API, tem aí. Eu quero um controle melhor de imagens, tem controle melhor de imagens aí, tá? Tudo está dentro desse PubDev. Então é o que a gente mais utiliza no dia a dia, tá? Aí depois, dica, a FAQ do Flutter normal, a parte de widgets, layouts, é um tutorialzinho para criação de layout, que é a parte que mais pega e a mais bacana de todo o app, né? Aí tá o link do Material para vocês, para a gente conhecer tudo que tem ali dentro. E depois só a página, né, o Unsplash para imagens, é mais umas bibliotecas de ícone e imagens para a gente poder usar ali no nosso aplicativo, é tudo free, dá para a gente trabalhar, tem muita coisa aí, tá? Depois, o Dartpad. Cara, o pessoal de .NET usa bastante isso daí, eu não lembro o nome desses editores online de código, tá? Mas Java também tem bastante, JavaScript, então, tem um monte. É mais um editor para você testar. Tá? O legal do Dartpad é que ele tem um monte de exemplos e uns exemplos bacanas, tá? Ele tem uns botões, ele usa até block para fazer o gerenciamento de estado.
Então, tanto dá para a gente estudar por ele, como dá para mim testar se está funcionando antes de pôr no meu aplicativo, tá? Depois a gente vai ter ali qualidade de código. Esse Codacea aí, ele é bacana. Você joga o seu fonte lá, ele já quebra ele inteiro e vem aquela lista de problema. Conversor de JSON, tem um monte também. Esse é um dos, tá? O Panache, cara, ele é um editor de tema. Isso aqui é muito bacana. Nossa, que legal, velho. Esse Panache eu gosto muito dele. O Edivaldo tá aí hoje? Eu já ia falar nele aqui. Ontem meti mão dele, cara. Exatamente. Muito bom, cara. Você lembra aquele rolo que a gente tinha lá no... Que a gente, né, que o pessoal quer ficar trocando tema, quer fazer aquela bagunça toda na nossa vida, né? Continua. Cara, eu posso entrar nesse Panache aí, ele vai mandar aquele JSON para você com... Sabe aquelas configurações que a gente fez do tema, tudo no braço? Aham. Aí, cara, ele gera as corzinhas bonitinhas e dá para você deixar os arquivos depois ali na pasta e buscar o cara, ler e importar na hora. Muito bom, cara. Mão na Então, roda é incrível. Não, isso facilita muito a nossa vida, porque, cara, eu acho que a maior briga que existe no mundo de TI é design com desenvolvedor e QA com desenvolvedor, né? Porque o QA é o cara do mal que acha erro naquilo que a gente fez. E o design é o cara que complica a nossa vida colocando cantos arredondados onde não dá para arredondar. Os caras É isso mesmo, cara. os cara querem matar a gente, pô. Mas esse Panache é muito bacana, tá, gente? Se vocês quiserem fazer ao invés de você colocar aquele monte de colors, né? Colors isso, color aquilo, e depois mexer, você já cria um tema com todo o esquema de cor que você vai usar no seu app. Fica um Muito da hora. padrãozão e fica muito da hora, cara, tá? Giovanni, Oi. esse negócio de tema surgiu uma dúvida. Quando você vai colocar as coisas lá do tema, ele tem, por exemplo, o texto do corpo vai ser de que cor, o texto não sei o que vai ser de que cor. Uhum. Mas aí quando você vai usar isso, tipo, quando você coloca o text lá e vai tentar usar esse estilo, eu não achei como que você, por exemplo, referencia que um text vai ser do corpo, o outro vai ser do header. Tipo, dá para você, por exemplo, falar, esse text aqui eu quero que pegue o estilo do corpo, esse aqui eu quero que pegue do header, sei lá. Na teoria, você só precisa colocar o text e o texto. A não ser que você queira mexer para personalizar alguma coisa, você não põe mais nada. Na posição que o texto tiver, ele coloca, por exemplo, se for um texto de um botão, se o widget text tiver dentro, né, se for filho de algum widget que seja de botão, qualquer tipo de botão, ele vai pegar fonte, cor, tamanho, padrão que você colocou no tema para botões. Se ele for lá no header, né, que é da app bar, ele vai pegar o padrão que você colocou no que fosse para app bar. Aí se ele é o texto normal, eu acho que ele chama normal mesmo, aí você vai ter tem o texto primário, o texto secundário, aí depois você tem texto de parágrafo. Cara, é gigantesca essa lista de configuração de tema. É monstruosa. É grande mesmo. Esse Valeu, eu entendi. é da hora, cara. Ó, esse último aqui, que esse link gigante aqui, é para criar o ícone do Android, tá? Aquele ícone tanto o ícone que fica ali na galeria de aplicativos, o ícone mesmo do aplicativo, tá? Esse é o basicão. Esse aqui a gente usa ele desde que programava com Java, cara. É sempre o mesmo link. Você manda uma imagem sua lá, ele converte a imagem em todos os tamanhos de ícone de aplicativo que dá para colocar no Android. Aí é só a gente pegar as pastas que ele gera um zip, você descompacta e joga lá dentro da pasta Android, na pasta Resources ali, ele já substitui os ícones do aplicativo. O Flutter tem um jeito dele também, que a gente vai aprender a fazer, que é mais secão, tá? Eu pego uma imagem, coloco essa imagem dentro da pasta Assets ali, e baixo um pacote lá do pub.dev, chama Flutter Icon. Cara, aí ele se vira. É a mesma coisa. Eu dou um comando ali no terminal, ele se vira para jogar as imagens, cada uma dentro da sua pasta,
E vai ter nas pastas do Android, do iOS, do Fuchsia, do Windows, do Linux. Ele faz a festa dentro do seu app, colocando todo mundo com o mesmo ícone. Tá? Até o favicon lá da web, ele deixa pronto. No final, nós temos aqui os vídeos, tá? Cara, tem assim, tá em, se eu não me engano, ele é em inglês com tradução simultânea para Bahama, indonésio, hebraico, egípcio antigo. Para português não tem, mas põe lá alguma legenda lá que dá para ver. Mas é justamente o lançamento do Flutter com o material design que foi feito lá na Google I/O de 2018. Muito bacana. E tem o da 2019 também. Então, são vídeos ali oficiais, né, da apresentação do Google, que é muito bacana, cara, da gente ver. Legal? Agora eu vou... Esse ano vai ter Google I/O, Giovanni? Cara, é para ter. Mas não me pergunta a data que eu não verifiquei lá ainda, não. Mas Eu vi que ia ter um evento do Google, aí eu não sabia se era esse Google I/O aí. Então, na teoria, eles sempre fazem. Todo ano eles fazem alguma coisa. Mas eu não sei a data que eles marcaram, não. Porque teve... Eu acho que 2021 não teve. 2020 ou 2021. Mas aí, cara, Pandemia, né? era aquele vucu-vucu da pandemia e tal, né? Não tem nem como a gente culpar os caras, né? Não, ninguém sabia direito, né, o que estava acontecendo, como que ia ficar esse negócio aí, então também não teve opção. Vamos lá. Estão vendo a minha tela pretinha aqui do Android Studio? Sim. Beleza. Vamos lá. Eu já falei para vocês de plugins aqui, né? Cara, vocês forem instalar o Android Studio aí na máquina de vocês para trabalhar, ou IntelliJ, tá? Ou VS Code, o que vocês quiserem. Plugin que a gente precisa: Dart e Flutter. Isso é obrigatório, tá? O resto, se vocês quiserem colocar esse aqui, ó, pode colocar o terceiro, mas os dois primeiros a gente tem que estar instalado. O restante não precisa se preocupar, tá? Instalou o plugin, já vai aparecer aqui um novo projeto Flutter. Sempre ele vai abrir essa pasta, ó, vai estar Flutter aqui. O meu não abriu, porque o seu deve estar aqui, ó. Está em alguma outra linguagem aqui, ó. Se tiver em Flutter, vai abrir para a gente pôr o SDK. Quando vocês instalam o SDK, que vocês vão pegar um arquivo zipado, né? Lá naquela pasta do Flutter, a primeira lá, documentação oficial, você vai ter lá o Start Flutter, você faz o download bonitinho. Tá fácil a instalação, gente. Super. É seguir o passo a passo que está no site, super tranquilinha. Depois que você instalou, guardar a pasta que você colocou o SDK. Não mistura com a pasta de projetos, porque depois vira um AUE para a gente mexer nisso. Tá? Deixei a pasta aqui, avançar. Isso aqui, ó. Se o de vocês não estiver tudo clicável dentro do Android Studio, o Android Studio ou o IntelliJ IDE, o VS Code não tem essa opção. Tá? Vocês me falam segunda-feira que a gente comando no terminal. É um comandinho bobinho, que é o config enable, e a gente libera para você poder criar. Por exemplo, se eu deixar como está aqui agora, pôr um nome e mandar e dar o finish aqui, tudo que eu fizer vai estar disponível para mim buildar Android, iOS, Linux, Mac, Web e Windows. Tá aqui, ó, o comandinho. Flutter config enable o sistema que você quer, desktop. Que é para abrir aqui, ó, Windows, Mac e Linux. Legal? Vamos lá. Navegando. Sempre ele vai ter a pasta aqui de localização.
E aqui é legal, por exemplo, se eu colocar um navegando com N maiúsculo e não fizer mais nada, geralmente ele reclama aqui embaixo na hora do módulo, tá? Navegando, ou por causa da letra maiúscula, ou quando tem, sei lá, espaço. Barquinho navegando. Aí eu vou tentar ir para frente, ele não deixa, porque ele não aceita. Ele quer que eu use tudo com lowercase e underscore, né? Letras minúsculas e os nossos underlines aqui. Aí só presta atenção nessa parte. Eu vou mudar o barquinho, vou pôr o underline que ele quer e vou trocar o N. Ele foi lá e criou outra coisa aqui dentro. Tá? Vai ter mais uma pasta, então fica aquele monte. Ah, não quero, tiro. Aqui é gosto, tá? Aqui já é frescura do programador, tá? Deixo ele na pasta principal, barquinho navegando e o código lá dentro. Beleza? Vou dar o finish e provavelmente a tela minha vai sumir, né? Que eu acho que ele faz isso sempre com vocês. Sumiu? Sumiu. O Teams ele é muito da hora para isso. Voltou? Tá bom, voltou. Sim. Ó, de ontem para hoje teve uma atualização no Android Studio, tá? Mesma coisa que nós vimos ontem, ó. Criei, cara, ele abre sempre esse carinha aqui, ó. Que é o padrãozinho dele com aquele contador, 1, 2, 3, aquela bolinha no meio, igual a gente tinha ontem. Eu vou passar aqui no chat para vocês. Nossa, cadê? Eu vou passar aqui um link para vocês. Esse link aqui nós vamos usar ele daqui para frente sempre. Na verdade, a gente vai ficar direto com esse cara aberto aqui. Porque muito código eu não vou ficar fazendo vocês digitarem toda hora, tá? Então a gente vai trabalhar com o Dontpad do Heroku app. E ali a gente consegue, todo mundo consegue entrar simultaneamente e eu consigo compartilhar o código com vocês. Então eu mando o código para cá, vocês pegam o código, copia e cola. Dentro do Android de vocês vai funcionar. Então, a partir de segunda-feira, que a gente vai ficar 100% prático, cara, a gente vai usar tudo dentro desse Dontpad aqui do Heroku, tá? Que ele é bacana. Aí tem aquele esquema lá de colocar o fundo preto ali também no Chrome, para facilitar aí para leitura. Beleza? Então, vamos brincar um pouquinho aqui com navegação. Primeira coisa, tudo esse monte de coisa aqui da main, tá? Cara, eu vou trabalhar com navegação. Então, para mim, isso aqui não interessa nada. Teoricamente, eu precisaria só desse comecinho aqui, ó, que é a parte do stateless dela. Então, eu, na verdade, vou sumir com tudo isso daí e vou colocar o meu código novo. Certo? Por que vermelho aqui? Porque ainda não existe. E por que vermelho aqui? Porque também ainda não existe. Mas o que eu tenho? Eu tenho o run app, que vai mandar executar ele. Ah, por que isso, Giovanni? Por causa do teste, gente. O teste precisa desse carinha aqui, ó, para a gente trabalhar. Tá? Ah, mas se eu não quiser teste, eu dou delete nessa pasta e também não me preocupo em colocar ele aqui. Eu ponho direto aqui o build, tá? Tema aqui é meio que padrão para as classes no Dart, tá? Então, mesmo que eu não use ela, uma aqui no label, mas é um padrão ter para passar essa chave, caso você precise personalizar alguma coisa. Vou sobrescrever o build. Meu build é um Material App. Vou chamar de navegando aqui. Ó, vamos por aqui, barquinho navegando.
E vou pegar, ó, só subscrevi o tema e data, mandei colocar a primeira cor como azul. Mais nada. Como a gente está trabalhando, né? A gente vai tentar usar algum tipo de design pattern, tá? A gente vai evitar trabalhar muito Go Horse, né? Todo mundo aqui é programador, quase todo mundo é programador, tá? Até quem não é programador tiver dificuldade, cara, não esquenta a cabeça de levantar a mão ou me procurar depois, tá? Me procura, fala o que não está entendendo, não fica com a dúvida para você, não, porque tem detalhes aqui que é de programação, que quem já programa vai de boa, quem nunca programou na vida fica perdidão mesmo. Tá? Então a gente. Vamos pelo menos criar uma pasta para as telas, né? Poxa vida, não vai ser um MVC completo, que não vai ter moda, não vai ter nada, mas pelo menos uma pastinha para tela para não ficar aquele Go Horse tudo dentro da main, né? Aquela coisa feia, tá? E aí, ó, botão direito, novo, arquivo Dart. Como vai chamar meu arquivo? Homepage. Tá aqui minha homepage. Qual vai ser o conteúdo da minha homepage? Coisinha simples também, para não dar muito trabalho para gente. Por que a first page está vermelho? Porque ela não existe ainda. O que ela tem? É um stateless também, tá? Lembra, para a gente economizar recurso, tá? Como o stateful ele controla estado, se a tela que eu vou fazer não precisa de nenhum tipo de controle de estado, não atualiza nada, não clica nada, não baixa nada de internet, nada, coloco stateless, porque daí também não consome menos recurso, tá? O método build dela é um scaffold, sempre é, tá? Que é a base ali do nosso aplicativo. Aqui a app bar, vai só chamar a homepage e eu mandei colocar um fundo roxo para ela. Coisa bem discreta. O corpo, um botão que deixa ela voltar para a primeira página. E aqui, ó, o nosso Navigator Push. Se eu clicar, ele pega o contexto que está aqui, abre o Material Page Route e joga. Ele vai chamar, então, a nossa First Page. E eu vou criar ela agora aqui, ó. Tá? Paginazinha. Opa, não veio. Isso, cara. Quando um Ctrl+C, Ctrl+V não funciona, o que a gente faz no PC, gente? Reseta? Fecha o aplicativo, abre de novo. Ctrl+C não está abrindo. O problema é esse. Então, se ele for que nem o Visual Studio, às vezes ele dá uns paus loucos. O único jeito de resolver é reiniciar tudo, fecha tudo e começa do zero. Mas eu tô com preguiça. Então, não tem muito o que dizer. Rapaz, e o pior é que ele não está fazendo isso nem no meu outro, nem no outro PC, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Pá, 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 pá. E ele volta com a homepage. Olha que menino teimoso. Você tá com o emulador aberto, Giovanni? Não, Lugar?
Não. Ah, tá. É porque às vezes o emulador tem um bug dele. Ah, que legal! Não tá com erro, não. Uma gamba aqui, ó. Show de menos, gente. Primeira página. E para a segunda. Por aqui o quê? Verdinho. É, verdinho. E aqui a gente manda para a segunda. Pronto, código pequeno. É o suficiente. Aqui tira porque ainda não existe. Criamos a outra pastinha nossa, que vai ser o... Pastinha não, desculpa, o nosso outro arquivo, que vai ser a nossa segunda página. E vamos torcer para o Ctrl+C, Ctrl+V ter tomado juízo. Tipo assim, ele estava com trauma da primeira página, só isso. Ah, agora veio. Então tá aqui, ó. Segunda página aberta. Ela é um pouquinho mais complexa que a outra. Venho na minha main. Quem vai ser a home? A home. Ó, ela já começa a aparecer para gente. Para que eu possa escolher. Como que você quer importar ela? Tá desde o projeto, screens, não sei o que, ou você quer ir direto? Vamos pegar desde o começo. Eu não tenho nenhum parâmetro obrigatório nela. Homepage está feita. Vou para a homepage. Quem que ela tem que chamar? A first. Como que eu quero importar? Diretão, porque elas estão na mesma pasta, ou ponho a referência do projeto inteiro? Então, vamos pôr essa aqui só para ter compridão aqui, ficar bonito. Já está pronta. Vou para a minha primeira página. Ele precisa chamar a segunda. Está aqui. Ele coloca o import dela aqui em cima. E vou para a segunda, que é um pouquinho diferente. Na segunda página eu já enfeitei mais de cor. Criei separado. Tá? Ó, o body das outras páginas eu joguei tudo aqui dentro. Ó. Dentro do mesmo widget, no build. Então eu coloquei um center, que tem um botão, que tem um texto para ir para a página, que é o que eu pressionar, faz o navigator. Na segunda página, eu quis mostrar para vocês que dá para fazer de um jeito diferente. No body, eu até comecei o center. E o shield dele, eu mandei chamar um outro carinha, passando o contexto. Aí aqui, ó, eu criei um widget de coluna. E dentro dele eu tenho a opção de voltar para a homepage. Ou seja, de lá do final, eu posso vir direto para a primeira. Ou ele volta para a página anterior. Ou ele volta para a home, ou ele volta para a página 1. Que é o pop que a gente estava vendo. Certo? Por que você fez isso, Giovanni? Para não ficar muito grande ali em cima. Só isso. Aqui a gente já pode começar a separar os nossos widgets. É até legal quando a gente separa, tá? Eu posso separar o bloco de cards, do bloco de listas, do bloco de imagens. Eu vou criando os widgets separados para quando eu for dar manutenção ficar mais fácil. Tanto eu posso fazer isso dentro do mesmo arquivo, que é o caso nosso aqui, como eu posso criar uma pasta aqui de widgets e deixar eles lá fora. Aí quando eu mexer, vamos mudar o padrão. Eu mexo ali no padrão, praticamente está alterado no meu app inteiro. Beleza? Simples, né, a navegação? Tá? Vocês perceberam que aqui, ó, não tem diferença do que a gente fez antigamente ali. A única diferença é que o arquivo original, além daquele monte de comentário,
ele traz a homepage para baixo aqui, no mesmo arquivo main. E a gente está tirando ele daqui e colocando ele num arquivo separado. Para não ficar no bololô, tá? Vamos mandar rodar. Não tem um device ainda? Ah, vai demorar 3 dias para abrir. Vai nada, gente. É Flutter. A não ser que ele der pau aqui nesse aqui, nós pegamos de baixo. Aí. Nós pegamos o da API 30. Aí, pronto. Rápido abriu o emulador, né? Nossa, que máquina que você está usando, Giovanni? 1.5 com 16 GB de RAM, tá? Eu achei muito rápido também, cara, comparado com outras É. linguagens. Não tô com nenhuma máquina 64 de RAM e 7 de última geração. Cara, é o Notezinho da Dell, 1.5 com 16. Tem nada de extraordinário nesse PC meu aqui, não. É que é diferente. O próprio Android nativo é mais lento do que esse aqui. Mandar buildar. Ó, até agora eu não precisei de nenhuma biblioteca externa para a gente brincar, tá? Nem ontem, nem hoje. Estou trabalhando só com o Material. Mais nada para a gente mexer. Ah, Giovanni, o que é esses warnings que ele está dando? É bom a gente já ver isso daí. Embora o Flutter tenha sido atualizado, ele veio atualizado, foi uma atualização não combinada entre os times do Google, porque eles atualizaram o Android, o Flutter e o Gradle ao mesmo tempo. Aí o que acontece? O Flutter está chamando uma versão do Gradle, o Android exige outra e o Gradle está dando conflito com algumas libs que vem lá do Material. Aí eu tenho que ir lá e abrir esse aplicativo, só esse pedaço aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Android, barquinho navegando. Eu tenho que abrir essa pasta do Android Studio e automaticamente ele vai dizer, você precisa, é recomendável atualizar o Gradle. Aí você manda ele fazer a atualização, ele resolve o problema sozinho. Mas não impede de funcionar o nosso app, tá? Isso aqui. Ó, tirar aqui. Já instalou e já está avisando que eu tenho recurso de hot reload. Estou na homepage. Homepage está aqui, ó. Um botão no meio escrito ir para a página. Vou ir para a primeira. Cliquei. Verdinho, primeira página. Um botão no meio escrito ir para a segunda. Tá, ó. Botão verdinho, cabeçalho verdinho. Botão no meio escrito ir para a segunda. Tá vendo voltar aqui já automático? Cliquei e ele volta para a home. Então, quando eu estou usando o Navigator, eu não preciso me preocupar com um botão para voltar, tá? Ele é automático aqui, ó. Eu não fiz nada mandando por esse cara aqui, ó. Tem nenhum lugar que eu mandei por um botão de pop aqui. Beleza? E se eu clicar aqui, ó, volta também. Então, essa navegação de pilha do Flutter é a mais simples que a gente pode ter. Botão para ir para a segunda, botão para ir para a segunda. Segunda página está aqui. Ela é pink. Está aqui, é pink. E eu tenho aqui, ó, dentro dos botõezinhos que eu quis criar, um botãozinho laranjinha para ir direto para a home. Ó, dou um navigator e mando chamar a home direta. Ou um botão que volta para a página anterior, que dá um pop. Esse é desnecessário. Se eu clicar aqui, ele volta para a página verdinha aqui, para a primeira. Se eu clicar aqui, ele faz exatamente a mesma coisa. E se eu clicar aqui, também. Então vai, eu coloquei 3 opções do cara voltar. Tá? E essa aqui, ó, eu vou direto para a home. Então ele traz a página home que estava lá no final da pilha, ele traz agora para o topo da pilha, para ser a tela principal nossa. Ah, mas quando que eu vou usar isso? Cara, o Edivaldo viu lá, a gente tem aquele tutorial com 3 páginas. Eu posso ficar avançando página a página ou lá ir direto. Pular a introdução. Eu já saio do que seria
ficar dando próximo, direto para a página que eu vou trabalhar realmente. Geralmente quando tem introdução. Beleza? Ficou fácil entender Beleza. a aplicação? Muito massa. É bem sossegadinha, gente, ó. Volta aqui. Ó, página roxa. Fui para a página verde. Fui para a rosinha. Tô aqui na rosinha. 2 botões. Um volta direto para a primeira, para home, e o outro vai para a página anterior. Então, voltei para home. Vou lá para o final de novo. Voltei para verdinho. E lembrando dos botões. Então, só um botão voltar por voltar, ele acaba bagunçando a sua vida aqui, ó. Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Que eu fui empilhando páginas. Ó. Eu estou empilhando páginas aqui. Agora, o meu voltar, ó, veio para a primeira, foi para home, veio para a segunda, veio para a primeira, veio para home. Porque eu, em nenhum momento aqui eu mandei fechar nada, né? Eu só fui empilhando página em cima de página em cima de página. É isso, é por isso que é bom você ter um pouco desse controle, né? Mesmo do botão voltar, porque senão você controla melhor para onde o cara vai navegar, né? Senão o cara ficar voltando até achar o que ele quer. Ele fica doido também. É. Isso acontece quando eu vou fazer um Pix no Itaú. Que ele volta até chegar um É lugar verdade, cara, que é verdade. eu não consigo sair dali, me dá um desespero. E o pagamento com barra também, assim, você volta, ele volta lá para se inserir barra de novo, em vez de Ele fica. não ter um Ele home, se caramba. perde, ele não vai para home, cara. Beleza, galera? Beleza. Dúvidas? Não, Por enquanto não, tá de boa, hein? Ô, Giovanni, eu não sei se eu vi num exemplo, se era do o Flutter Club lá, mas os caras usam router no Flutter? Tipo, tem um esquema de router? Ou não é comum? Porque, tipo, eu acho que nem precisa com esse negócio do pop, né? Cara, na verdade, na main ali, a gente não colocou rota, a gente chamou a home direta. Mas pensa que você vai fazer um app e na sua página principal, além dos botõezinhos ali em cima, né, que você pode colocar na app bar, você vai ter links ali no meio da página que você quer que o cara tenha essa opção de ir para algum lugar desde o início. Aí eu posso definir as rotas sim, tá? Tá. Ele tem um esquema de roteamento, mas é que eu te falei, é quando já começa a ir para uma aplicação um pouco maiorzinha, um pouco mais cheia de recursos. Mas usa-se também, tá? Não é tão raro assim você usar route, não. É até tem uma frequenciazinha significante aí, tá? Depende do tamanho do app que você está criando. Uma coisa que. Ah, legal, cara, valeu. Eu acho que uma coisa que ficou na dúvida para mim, assim, dando uma olhada, é a questão dos módulos, né? Porque no Angular, por exemplo, você consegue fazer o lazy loading dos módulos, então você consegue dividir. Tipo, se a aplicação está muito grande, você divide ela em módulos e carrega só enquanto o usuário for usando. No Flutter, ele carrega tudo, ou tipo, dá para controlar isso também? Aí, quando você tem esses problemas, geralmente é quando tem requisição, né? Quando ele dá essa segurada quando você precisa bater numa URL, numa API, trazer alguma informação de lá. Uhum. Aí a gente tem os métodos do block e a gente tem os filtering. Que, na verdade, Tá. ele joga as requisições assíncronas na pilha e vem montando a tela conforme ele vai tendo retorno.
Então, na verdade, eu não preciso fazer o lazy no braço. Ele meio que esquematiza isso daí para mim. Essa chamada Faz pelo bloco. E eu posso componentizar também, tá? Por exemplo, do mesmo jeito que naquela última tela eu separei os dois botõezinhos, em vez de deixar tudo junto lá no body do scaffold ali da primeira build nossa. Eu criei ali uma função de um método de coluna para ele me trazer justamente esses botõezinhos. Esse cara poderia estar num arquivo separado e não ser só uma coluna, mas ser tipo uma filter column. Aí o que acontece? Eu bato no servidor, monto essa coluna com o retorno do servidor e deixo ela como uma feature build. Aí ele só vai montar aquele widget, então ele vai ficar ali aquele a bolinha virando ali, né, do aguarde ali, até eu não ter o retorno do servidor, ele não monta essa tela. Tá lá. É meio padrão para o Flutter, tá? Tá. Os É caras que ele só vai tentar montar o widget e carregar o código mesmo quando tiver na tela daquele widget. Ele já é eficiente nesse sentido, né? Ele não é igual, por exemplo, o Angular, que ele vai carregar o JavaScript inteiro e depois... Não. Ele vai por classe mesmo. Legal. Tá. Obrigado, tá? Opa! Mais dúvidas? Então, com isso a gente conclui. Conclui. Gostaram do termo concluir? Com isso nós concluímos o primeiro módulo, então, do nosso curso, tá? O módulo... Cara, gente, eu tentei fazer esse módulo ser o mais leve possível, mas teoria é complicado, tá? Teoria é bucha, que a gente tem que ler. O conceito a gente precisa ter e a fonte de onde buscar a informação, porque daqui para frente a gente já vai sair codando. Então a gente já vai pegar o desafio. O nosso primeiro desafio é o marcador de truco. A gente já vai sair com ele. Em cima dele a gente já tem 5 desafios para vocês resolverem. Tem lição de casa daqui para frente, tá? Aí depois a gente, todo aplicativo que a gente tiver, a não ser quando for muito simples, só de tela, mas todos eles vão ter uma liçãozinha de casa para a gente fazer e conferir depois no comecinho da outra aula, se deu tudo certo. Tá? Então, bom feriado para vocês. Deixa eu já parar a nossa gravação aqui.